Programa Um Novo Olhar. Estamos começando mais um programa, Um Novo Olhar. É sempre muito bom ter a sua companhia. E no programa de hoje, um tema imperdível. Fica ligadinho com a gente aqui, porque hoje a gente vai falar sobre reclamação. Será que você é uma pessoa que reclama muito? E o que será que o ato de reclamar faz com a nossa saúde? Será que nos adoece? E hoje quem está comigo para falar sobre esse tema é a minha parceiraça, aliás, Alexandra Grassini. Tudo bem, Ale? Bem-vinda. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos que estão conectados com a gente. Esse tema realmente é muito interessante. Vale a pena você parar um pouquinho aí, um instante do seu dia para entender um pouco mais sobre o ato de reclamar. Muito bem, já vamos começar aqui que a gente já recebeu algumas perguntas sobre esse tema, sempre agradecendo a todos que enviam as suas perguntas. É assim que a gente faz a pauta, monta a pauta aqui dos nossos programas. Eu começo com a pergunta da Letícia. A Letícia era de São Roque e ela diz o seguinte: ela trabalha num ambiente em que as pessoas reclamam muito e ela quer saber se isso pode afetá-la de uma forma negativa. E aí, Ale, o que você acha disso? Com certeza, Michele. Quando a gente, acho que aqui todo mundo já teve a experiência, né, de entrar num ambiente em que tem muita reclamação, ou tem um grupo reclamando, ou tem uma pessoa que reclama muito, e isso acaba, assim, contagiando, né, o humor de cada um, a saúde mental, né, de cada um, porque vão tendo alterações aí no cérebro, né, no grupo, no ambiente, e às vezes é difícil parar de reclamar, né? A pessoa ela entra ali num ciclo negativo e ela acaba tendo dificuldade de reclamar de parar de reclamar, na verdade. Tem uma coisa que acontece, né, que é o neurônio espelho, que significa assim, quando você está diante de outra pessoa, né, é como se você conseguisse entrar em ressonância e perceber o que ela está sentindo. Então, você entra assim numa ressonância com o outro quando ele está reclamando, né? E às vezes, sem perceber, você acaba reclamando também, e você começa, o pessoal diz assim que é como se você começasse a ver a vida mais cinza, né? E você começa a olhar mais para o lado negativo. Então, isso afeta as outras pessoas, afeta o ambiente, e teve, né, um filósofo, um cientista da computação norte-americana chamado Stephen Portal, que ele estudou bastante sobre o ato de reclamar, e ele diz que é só como se a gente reprogramasse nosso cérebro para um estado permanente de pessimismo. Olha só os efeitos aí da reclamação, Michele. Muito interessante, né? Todo o que sai também sobre os estudos, os efeitos, e a gente parar para pensar. Eu sempre lembro daquela metáfora quando você coloca o copo de água, né? Se a pessoa vê o copo meio cheio ou se vê o copo meio vazio, quando coloca o copo pela metade. E se perguntar mesmo, né? Será que você consegue ver o lado bom, o lado positivo das coisas, ou só foca realmente no negativo? E é muito legal os estudos mesmo que saem, que estão sendo feitos a respeito disso, e também estudos ligados muito à gratidão, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, o quanto você parar de reclamar e se conectar mais com a gratidão também, o que isso, quais são os efeitos disso no seu corpo, no seu organismo, hormônios que são liberados quando você se conecta com o lado mais positivo. Então, o programa hoje está bem especial, mesmo muitas dicas aqui sobre esse tema. E aí, aproveitando, Ale, o João Carlos, lá de Salvador, ele já pergunta também se há como mudar o hábito de reclamar muito, né? Quando você observa que está reclamando muito, será que tem como mudar? A gente sabe que tem, né, Ale?
Tem como mudar, só que é importante ressaltar por que às vezes é um pouco difícil mudar esse hábito, né, do reclamar. Então, você precisa realmente ter uma tomada de consciência, se perceber que você está reclamando muito, né, porque esse pode ser um hábito que ele já está ali profundamente enraizado no seu cérebro, né? Então, e reclamar também, ele traz uma sensação momentânea, né, de alívio. Então, é como se a pessoa, ela sentiu frustração, e ali ela começa a reclamar, e ela sente um alívio momentâneo. E como você falou dos hormônios, também está comprovado cientificamente que quem, né, reclama muito, libera o hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então, isso acaba contribuindo para uma série de problemas de saúde, incluindo aí ansiedade, depressão. E você falou da gratidão, como é que você começa a mudar o hábito de reclamar? Agradecendo. Então, você sendo grato, né, pela sua vida, quando acordar de manhã e começar a agradecer mesmo, para que o seu cérebro, né, comece a se acostumar com uma linguagem diferente. Aí você começa a ter uma mudança ali de leitura da realidade. Então, a gratidão é o primeiro passo para te ajudar a sair desse ciclo vicioso aí da reclamação, porque quando a gente reclama, né, a gente muitas vezes se sente bem e é como se a gente tivesse até aliados, né? Eu estou reclamando, então, geralmente, quando eu reclamo, eu sou a vítima, então eu estou conseguindo aliados ali para minha reclamação, né, Michele? Isso é verdade. Esses dias eu me peguei reclamando muito. Eu falei, gente, olha lá, né? Tô caindo de novo no buraco aqui da reclamação. E parece que entra num ciclo que é exatamente isso que você falou, né? Parece que dá um alívio, assim, você coloca a culpa em outra pessoa e você se isenta da sua responsabilidade, com você tá tudo bem, a culpa é de outra, é outras pessoas que estão fazendo coisas erradas, que não tá legal, e aí fica nesse lugar confortável, né, de reclamar, mas isso é interessante, a hora que a gente se observa e fala assim, opa, peraí, olha o que eu estou fazendo, né, estou usando a artimanha aí da reclamação, às vezes para não querer olhar para algo que está acontecendo, algo que eu preciso mudar em mim, e a gente sempre reforça, né, que toda mudança começa primeiro em nós, então a gente olhar também para o que está acontecendo, né? E por que às vezes a gente fica nesse ciclo aí de reclamação. Mas olha que legal, né? Quando se conecta com a gratidão, tem como mudar, tem aí meios de transformar essa reclamação em gratidão, um olhar mais positivo. Muito legal. Seguindo aqui, temos uma pergunta lá de Sorocaba, a Marina. Ela diz que ela é atendente em uma farmácia e muitas vezes os clientes fazem reclamações e que ela não sabe como agir. Olha só, né? Isso é muito comum mesmo, principalmente quem trabalha muito com o público, acaba tendo que ter aí um jogo de cintura para lidar com diversas reclamações de clientes e sabendo que tem clientes de todos os tipos, né, Lê? Com certeza. É interessante que, se a gente vai olhar no dicionário, a palavra reclamar significa, é um dos sinônimos reivindicar. Então, imagina que as pessoas que trabalham com atendimento ao público recebem muitas reclamações, tanto no presencial como no online também. Quem atende, né, passa o dia atendendo, né, clientes, eles acabam recebendo muitas reclamações. Mas aí é importante, né, e que a pessoa que trabalha, o profissional que trabalha com o público, né, durante o dia todo, tenha minimamente ali um conhecimento, né, de pelo menos uns 2 ou 3 passos de como lidar naquele momento, porque principalmente nesse caso que foi citado aqui, quando alguém começa a reclamar, todo mundo já para olhar o que está acontecendo, para entender o que está acontecendo. Então já tem como se fosse ali uma mobilização pública e o funcionário vai ficando cada vez mais até constrangido, né, com dificuldade de atender aquele cliente. E não importa, o cliente pode estar com razão,
ou pode não estar, né? Ele pode estar ali no momento que ele não estava muito bem, que ele estava nervoso e ele acabou também despejando ali em cima do atendente, né? O nervoso que ele já estava antes de entrar nesse estabelecimento. Então, o primeiro passo, né, é a pessoa ter ali, utilizar, acho que uma metodologia muito legal, né, Michelle? É a comunicação não violenta, que é você se perceber, observar o que está acontecendo, respirar, né? Observar o que está primeiro acontecendo com você. Para aí, quando você se conectar com seus sentimentos, necessidades, né? Aí sim, aí você olhar para o cliente e conseguir estar ali com os recursos que você tem minimamente equilibrada, né? Minimamente equilibrada para poder estar olhando para esse cliente e perguntando, olha, o que que você precisa, o que está acontecendo, porque às vezes a pessoa pode até congelar, né, Michele? Exatamente, já passei por algumas situações. Uma vez eu estava numa loja, aconteceu exatamente isso. Um cliente começou a reclamar muito, a atendente da loja não sabia o que fazer, ela paralisou, ela não conseguia mais pensar no que fazer. E realmente tem recursos para isso, inclusive eu e a Alexandra, a gente trabalha bastante com treinamentos para as empresas também. Então, se você que está nos assistindo, nos ouvindo agora, de repente tem alguma empresa, está passando aí por desafios com a sua equipe de trabalho, liga para a gente, chama a gente que podemos te auxiliar nesse momento também. Inclusive, até a próxima pergunta, Lê, é muito legal, que é do Eduardo, que ele fala que ele é gerente de uma equipe de vendas e que o time reclama de tudo, né? Ó, imagina, né? Ter uma equipe de vendas que reclama de tudo e ele quer saber como é que ele apoia esse grupo, como que ele faz para mudar o padrão do time da equipe de vendas dele em relação à reclamação, e aí a gente faz aí alguns projetos também que dá para auxiliar, né, Ale? Puxa, é muito interessante ele ter falado, né, no padrão da equipe. A equipe, o time está com esse padrão de reclamar. E vamos lembrar que se um começa a reclamar, os outros também começam. E quando a gente fala de reclamação, né, você que está com esse desafio, é importante, né, abrir um espaço. Então, precisa realmente fazer um trabalho com essa equipe. Porque para entender o que está acontecendo, qual que é a origem dessas reclamações? As reclamações têm uma origem no trabalho operacional, são as metas que estão muito agressivas, eles estão se sentindo muito pressionados. O que é que está acontecendo, né, com esse time que está levando a essa série de reclamações? Então, primeiro, precisa realmente fazer ali um trabalho com esse time, com todos, e escutar de cada um, dar voz, abrir espaço para eles falarem, e aí também buscar soluções deles, né? Então, fazer ali um trabalho, como a Michelle falou, a gente tem feito bastante esse trabalho em algumas empresas, né? Então, a gente vai atrás das empresas, aí a gente faz ali um trabalho de sensibilização, da escuta. Então, é quando você começa a abrir espaço ali para esse time, para um escutar o outro primeiro, para depois entender o que está acontecendo no coletivo, o que está acontecendo com a gestão. E aí sim, aí você vai, depois de abrir esse espaço, começar a buscar soluções. E muitas vezes é necessário um trabalho contínuo, a cada 2 meses, ou um trabalho ali, um canal de escuta, para que esses funcionários, né, possam se sentir apoiados. Mas o primeiro passo é abrir um espaço para sensibilização da escuta, para que você comece ali a realmente parar diante de cada um, pode fazer conversas individuais também, e escutar cada um o que de fato está acontecendo para entender a raiz do problema, porque vamos lembrar que esse espaço de reclamação coletiva já é resultado de um problema anterior, né? Então, precisa aí ter esse cuidado atencioso, né, Michelle? Com certeza, e esse trabalho aí, como você disse, né, a metodologia da CNV, a comunicação não violenta, nos apoia bastante nisso, né, com os recursos de uma escuta ativa, de como você se conecta também mais com a sua empatia,
né, observando o que de fato aconteceu, observando os sentimentos envolvidos na situação e principalmente a conexão com as necessidades, né, o que cada um ali precisa, e a gente acaba sempre vendo que as necessidades são sempre as mesmas. Nós temos as necessidades humanas universais e todos precisam das mesmas coisas, e como é que a gente se encontra aí nesse lugar, né, das necessidades compartilhadas. Muito bem, vou fazer uma pausa aqui no programa para reforçar a parceria que nós temos. Então, todos que são sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Se você ainda não conhece o Instituto, nós te convidamos a conhecer. Estamos localizados na Rua Fernandes Pinheiro, número 295, é pertinho do metrô Tatuapé. Temos constelações familiares lá de segunda a sábado, você pode assistir uma constelação, conhecer um pouco mais e tomar um cafezinho, um chazinho com a gente lá no Instituto. Além disso, tem outras terapias, tem uma equipe que está lá super disposta a te atender com diversos tratamentos, cursos, workshops. Então, entra no site institutoevoluir.com.br e saiba mais sobre todos os nossos serviços. E também, se você gosta da programação, se você quer manter essa programação da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova no ar, a gente conta também com o seu apoio. Então, você pode se tornar um sócio do Clube Amigos da Boa Nova, ou, se você preferir, você também pode contribuir espontaneamente pelo Pix. A sua contribuição, ela nos auxilia a manter essa programação no ar. Você pode contribuir pelo Pix de forma espontânea pelo telefone 11 97 261 0272, ou, se você preferir, entra no site feal.colabore.org e lá você vai obter todas as informações para se tornar um sócio. E reforço aqui o convite, né? Venha conhecer também o Instituto Evoluir. Muito bem, vamos dar sequência aqui. Recebemos também a pergunta da Fernanda de Joanópolis, que ela diz que ela recebeu o apelido de mimimi na família. Eita, olha lá, né? Diz que as pessoas, né, dizem que ela reclama muito, mas ela só fala a verdade. E ela fica confusa com isso. Então, olha só, é uma pessoa que acham que ela reclama bastante, aí na família ela tem aquele apelido de chegou a mimimi, chegou a que reclama de tudo. Só que para ela, na visão dela, ela tá falando a verdade, ela tá confusa com isso. E aí, Ale, como é que a gente ajuda a Fernanda nesse processo? Ai, Fernanda, sabe que uma vez eu cheguei numa empresa, tinha um banner gigantesco, assim, pendurado, escrito, chega de mimimi, eu lembrei disso agora. Muito bem, né, Fernanda? Você diz que você, né, só fala o que você pensa, então, algumas vezes, o reclamar a gente está clamando ali, né, por algo que pode ser justo até para nós, né? Mas é importante perceber que às vezes a gente não se observa. O que que é essa questão do não se observar? A gente não percebe que a gente abriu ali um hábito, um comportamento de reclamar demais. Então, se você está escutando isso das pessoas, para e começa a se observar. Começa a se observar. Ah, mas aí tá difícil, meu dia é muito corrido. Uma dica: coloca alguns alarmes no seu celular e na hora que tocar o alarme, percebe se você tá ali num pensamento ou uma atitude de reclamação, porque o nosso cérebro, imagina como se fosse uma mata fechada. Se você começa Se hoje você entra nessa mata e faz um caminho, você caminha por um caminho, você abre uma trilha. Hoje você pega o caminho da esquerda, amanhã o da direita. Mas a segunda vez que você vai passar por aquele caminho, é mais fácil de caminhar. E o nosso cérebro é assim também. Imagina que ele tem vários caminhos neurais ali, né? É fácil. Aconteceu algo, ele já, opa, é por essa trilha
que eu vou e começa a reclamar. Então, presta atenção, faz uma autoavaliação e observa quem são as pessoas, qual é o ambiente, né? Quais são os gatilhos, o que é que te deixa nervosa, o que é que te gatilha, né? Que te leva a esse estado de reclamação, né? E se tiver muito difícil, coloca uns alarmes e escreve, ou então vai escrevendo como foi seu dia no final do dia. Acabou o dia, percebe, eu reclamei hoje. Quantas vezes? É o que a Michelle falou, às vezes a gente não. Eu também, esses dias, me percebi ali, sem, de forma inconsciente, eu estava também indo por esse caminho de reclamar, né? Porque o cérebro, ele é rapidinho, ele vai por ali e fica reclamando. Então, começa a se observar e a entender, né, o que de fato as pessoas, a vida está querendo dizer para você, né? Exatamente. Acho que tem uma oportunidade também legal aqui de sempre reforçar para a gente tomar esse cuidado de achar que o outro está com mimimi, porque isso é uma coisa importante, assim, da gente observar, né? Quando a gente rotula a pessoa de mimizenta, né? Ah, aquela pessoa é muito mimimi. Poxa, às vezes a pessoa não sabe lidar com uma situação como você lida, né? E nem sempre isso é mimimi, é só a forma que a pessoa tem, às vezes ela não tem lá formas, as habilidades todas necessárias para lidar com aquela situação, e para ela aquilo é uma dor, né? Às vezes uma coisa que para a gente é simples, para alguma outra pessoa, às vezes dói muito e a gente nunca está no lugar daquela pessoa, né? Então é sempre importante a gente estar aí também aberto a acolher, entender, se conectar um pouco mais com a empatia também do que está por trás desse mimimi, né? Às vezes são pessoas ali que estão de fato sofrendo bastante, né? Com muito sofrimento, e a gente precisa ter um olhar amoroso, carinhoso para essas pessoas que a gente julga que são mimizentas, né? Como dizem por aí. Muito bem. A Paula de Santo André, ela diz que ela entende que reclamar é uma maneira de descarregar emoções e experiências negativas. E aí ela pergunta, mesmo assim pode prejudicar a saúde? Aí ela está indo para um outro extremo também, né? É interessante a pergunta da Paula, Lê, o que você acha disso? Já tem muitas pesquisas científicas, né, que elas, como foi falado do hormônio do estresse, do cortisol, que vai liberando no organismo, né, ela vai também afetando a nossa saúde mental, porque eu começo a entrar também no estado de frustração, de tristeza, porque parece que nada tá bom. E é interessante que dizem, né, trazendo aqui um pouquinho da visão espírita também, que quando a gente reclama é como se a gente clamasse ao universo para o universo trazer mais daquilo que a gente não está gostando. Então, imagina, porque eu fico falando só daquilo, né? Então, eu fico o tempo todo falando daquilo e aquilo vai alterando meus hormônios, vai alterando meu estado mental. Eu afeto quem está do meu lado também, eu afeto a pessoa que está próxima, afeto o grupo, porque eu só fico reclamando. Então, isso pode sim afetar a minha saúde mental. E como a gente sabe que a gente, né, é um ser integral, né, que está tudo interconectado, pensamentos, sentimentos, o físico, toda a nossa energia espiritual está tudo interconectado, né? Então, se eu começo a pensar negativo, a falar coisas negativas, a partir do momento que eu acordo, isso vai, sim, ao longo do tempo, afetando a minha saúde física. Então, esse cuidado que a gente precisa ter, né? Ter a atenção e o respeito. Eu achei que a Michelle lembrou muito bem de quando, né, quem vê uma pessoa reclamando, tentar também conversar e entender o que está acontecendo com ela, né? Muito bem lembrado isso também. Muito legal. Olha, Lê, o tempo passa muito rápido, viu? A gente já está chegando aqui no final do programa. Foi ótimo. Acho que dicas aí super importantes para a gente poder lidar melhor com as nossas reclamações. Vai ter dia que a gente vai estar mais reclamona mesmo, mas é se observar, né? Falar, hoje eu estou um pouco mais reclamona, deixa eu já mudar, deixa eu já alterar aqui a minha, ir para o lado positivo, né?
E para encerrar, Ale, suas considerações finais, se você tiver também alguma dica de filme ou um livro aí para poder compartilhar também, por favor. Muito legal. Tem um filme que é mais antigo, mas chama O Diabo Veste Prada. Esse filme é muito legal, porque é a história de uma repórter que ela vai trabalhar na edição de uma revista e ela reclama da chefe o filme inteiro. Mas presta atenção, assiste esse filme com muita atenção para você ver o que acontece no final. E tem um desenho também que é muito divertido, que é o meu malvado favorito, que ele tá ali, né? Ele fica aquele tempo todo de mau humor, reclamando, mas na verdade ele tem um coração muito grande. E muito rapidamente, ler um pedacinho aqui da Agenda Cristã, no livro Agenda Cristã, no capítulo Não Estrague o Seu Dia. E André Luiz nos diz o seguinte: as suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Então a gente fica com essa frase do André Luiz, né, do livro Agenda Cristã, que a gente possa aí agradecer, que a gratidão é um excelente remédio para a reclamação. Um beijo a todos e até a próxima. Muito bem, muito obrigada, Lê. Um beijo para todos os nossos ouvintes, equipe técnica e até o próximo programa. Fiquem com Deus. Você acompanhou Um Novo Olhar.